Não deixe o Hamashia, louvado seja o Eterno, por permitir que a gente esteja aqui mais um dia na sua presença, para fazer esse grande memorial do mandamento que o Eterno disse para o seu povo, desde os tempos antigos, um sacrifício de aroma suave diante do próprio Pai. Agora tudo através do nome de Yahushua HaMashiach. Aleluia. Então vamos lá. Em nome de Yahushua HaMashiach, ouve, ó Israel. Adonai é o teu Deus, Adonai ele é um. Amarás Adonai teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser e de toda a tua alma. Ensinarás essas palavras para todos os vossos filhos, por todas as gerações, onde quer que vocês vivam. Proclamarás essas palavras nas suas casas, no seu trabalhar, no dormir, no acordar, em nome de Yeshua. Amém. Eu vou estar começando a ler com vocês aqui Salmo 68. A pedido do nosso irmão aí, né? O irmão Rafael. Para o regente, Salmo de Davi, canta: que Deus se levante, que os seus inimigos sejam espalhados, que aqueles que o odeiam fujam de sua presença. Dissipa-os como a fumaça e dissipa-os como a fumaça é levada pelo vento, como cera se derrete na presença do fogo. Que os ímpios pereçam na presença de Deus, mas que os justos se regozijem e se alegrem na presença de Deus. Sim, exultem e se regozijem. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as montanhas, por seu nome Iá, e alegre-se em sua presença. Olha que coisa interessante, né? Aqui está Iá. O nome do Eterno é Iá. Bem interessante. O que é Iá? Iá é o bigrama, Yud-He. Quando é o trigrama em si, veja, o judaísmo diz que o bigrama é Iá. Mas quando é o trigrama, ele diz que é Yerro. Porque ele diz que o nome lá de Josué é Yeroshu. É o trigrama mais Shin, Vav e Ain. Só que quando a gente vai buscando, se aprofundando mais, indo mais a fundo, tentando restaurar as muralhas que tinham sido derrubadas, a gente vê que esse negócio de Iê não existia. Veio depois com o aramaico, depois da Babilônia. Tudo era Iá. Então o nome do rapaz que foi depois de Moisés para liderar o povo de Israel não era Yehoshua, era Yahushua. Bem? Beleza. E aí chegou nas Messias, claro que naquele tempo o pessoal chamava Iê. Depois da Babilônia, o aramaico e por aí vai. Então tinha assim, tinha pessoas que chamavam Iê, que falavam muito aramaico, e tem pessoas que falavam em hebraico, que falavam Iá. E aí chega o anjo e revela, né, para José e Maria, qual seria o nome do Messias. E aí, qual nome seria o do Messias?
em si. Ele quer restaurar tudo que é antigo. Ele quer voltar para o princípio. Ele vai colocar o Iê, depois da contaminação babilônica, ou ele vai colocar o Iá, que é onde vem desde o Éden. Agora eu queria falar uma coisa para vocês sobre o nome. Eu já lutei muito, já falei muita besteira, já arrumei confusão por conta de nome. Mas depois que eu compreendi essa questão aí, e o Salmo 138 facilita nessa questão, a minha visão é outra agora. Lá no Salmo 138, versículo 2, diz que o Eterno colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Peraí. A sua palavra acima do seu próprio nome. Ele está desvalorizando o seu próprio nome? Não. Porém, a palavra é muito mais importante. O que é a palavra? É os mandamentos. Então, não é de tu ficar com medo de pronunciar o nome do Eterno, de querer saber o nome do Eterno, guarda os mandamentos. Isso é importante dentro do Eterno. Por isso que vai ter pessoas que vão ser salvas pronunciando o nome de Jesus, e tem pessoas que vão ser condenadas pronunciando o nome de Yahushua, ou Yahusha, ou Yeshua, ou qualquer outro nome. Porque o importante é obedecer. O nome tem o seu valor. E a Bíblia mostra isso. Porém, a obediência é maior. Então, vamos lá. Versículo 5. Deus em sua santa habitação é um pai para os órfãos e um defensor das viúvas. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes devem viver em terra árida. Ó Deus, quando saíste à frente de teu povo, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu e o céu derramou chuva na presença de Deus. Até mesmo o Sinai tremeu na presença de Deus. Ó Deus de Israel, deste chuvas generosas. Ó Deus, quando tua herança estava exaltada, tu a restauraste. Teu rebanho nela se instalou. Em tua bondade, ó Deus, supriste o pobre. Adonai dá a palavra de comando. As mulheres com as boas novas formam um exército poderoso. Reis e exército fogem, enquanto as mulheres em casa dividem os espólios. Mesmo quando vocês dormem entre os alforjes, as asas de uma pomba estão recobertas de prata e suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhar os reis ali, cai nele em Tisalmo. Você é um monte poderoso, ó monte Bazã. É um monte escarpado, ó monte Bazã. Ó montanha escarpada. Porque olha com inveja para a montanha que Deus escolheu para a sua habitação. Verdadeiramente, Adonai habitará ali para sempre. Montanhas em si é algo bem interessante, né? Cada local específico, cada montanha assim, tinha como se fosse um principado, o pessoal chamava. E o poderoso em si, né, do Eterno, que ele se manifestava através do Messias, era o Monte Sião, Jerusalém lá, e as outras montanhas do mundo todo tinha inveja em si, e isso aí o Eterno queria se perguntar por quê? Porque esse monte, ele não ficava indo nos outros montes ou algo do tipo, ele ficava na dele,
e acolhia todos aqueles que queriam vir sincero até ele. Só que os outros montes sempre quis guerrear, sempre quis acabar com esse monte, como faz até o tempo de hoje. Veja que quando Daniel está fora de Jerusalém, está na Babilônia, e lá é outro monte, lá é outro principado, é outro poderoso que está lá, quando o anjo vai tentar ir até lá, ele trava uma grande batalha em si, ao ponto de pedir ajuda. E a oração de Daniel foi demorada a ser ouvida não, né? De chegar a mensagem do Eterno, que o Eterno ouviu na hora. Só que a mensagem demorou a chegar por conta disso. Então, nós em si, irmão, estamos fora desse monte, né? Isso eu digo fisicamente, e tem vários principados aqui onde a gente habita. Por isso que quando a gente ora, a gente não escuta imediatamente. Tem uma guerra por trás dali, que a gente não está vendo, mas está acontecendo. E é isso que a gente tem que ter a noção em si. E aí tudo fica mais fácil de compreender. Então, quem é esse monte? Claro, é o Monte Sião e a Roshua, e é onde o Eterno habita para sempre. Os carros de Adonai são incontáveis, são milhares de milhares. Adonai está entre eles como em Sinai, em santidade. Depois que subiste às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas. Sim, até mesmo dentre os rebeldes, para que Iá, Deus, pudesse ali habitar. Novamente, Davi chama o Eterno de Iá. Bendito seja Adonai. Todos os dias ele suporta nossas cargas. Nosso Deus, nossa salvação. Nosso Deus é um Deus que salva. Adonai nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Adonai disse: e os farei voltar de Baixã. Tirarei aqueles rebeldes das profundezas do mar, para que vocês encharquem os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães será sua porção. Já se vê tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha de meu Deus, meu Rei, em santidade. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens cantando tamborins. Na grande congregação, bendigam a Deus, Adonai, ó descendentes de Israel. Ali está Benjamim, a menor tribo, que domina sobre eles, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Manifesta tua força, ó Deus. Usa tua força, ó Deus, como fizeste por nós no passado. Desceu templo em Jerusalém, onde os reis se levantarão onde os reis levarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a amada de ouro com os bezerros, os povos, que se submetem com barras de prata. Espalha o povo que tem prazer na guerra. Que os embaixadores venham do Egito. Que a Etiópia estenda sua mão para Deus. Cante a Deus, reinos da terra.
Cante louvores a Adonai, aquele que cavalga os céus, os mais antigos céus. Ouçam, eles troveja com voz poderosa. Reconheçam que o poder pertence a Deus, a sua majestade sobre Israel e o seu poder nos céus. Tu és temível, ó Adonai, em teu santuário, ó Adonai de Israel, que dá força. Ó poder ao povo, bendito seja o Eterno. Então, aqui sempre mostra que o refúgio de Israel, o poderoso de Israel, aquele que deixa Israel em si com conforto, com algo de força comparado às outras nações, é o Eterno. Sabe por que as pessoas rejeitam muito o povo de Israel? Questão de não querer ser, porque as pessoas buscam mais o paganismo, porque para todas essas vezes acontecer, sabemos que temos que ter uma conduta de vida, temos que ter uma mudança de hábitos, temos que estar ali dispostos a servir ao Eterno, obedecendo a Ele. E aí, na nossa própria carnalidade, isso não é tão prazeroso. Já nas outras religiões, eles não cobram tanto nessa questão e dão soluções, né? Às vezes, quando acontece, são passageiras, mas que geram alto preço espiritual. A do Eterno, não. A do Eterno em si é uma solução completa, porém, ela custa um alto preço físico diante do Eterno e vai trazer uma recompensa muito maior espiritual. Por isso que as pessoas em si não gostam de ser do povo de Israel, porque não quer ter essa mudança, querem viver nos mesmos pecados sempre. E quando descobrem algo novo, fingem que nem escutaram e continuam nas suas próprias transgressões. Que a gente tenha muito cuidado. Quer receber as bênçãos da parte do Eterno, obedece os mandamentos do Eterno. Isso é o que o Messias diz. João também consegue compreender essa questão, que fala que recebemos tudo o que pedimos da parte do Eterno, porque obedecemos aos seus mandamentos. Amém? Então, vou ler aqui com vocês também o livro de João, capítulo 8. O irmão pediu para ler especificadamente um versículo. Então, vou começar por esse versículo, que ele é bastante conhecido, né? Mas depois eu volto para o capítulo completo, que é João 8,32, que diz: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. As pessoas usam isso aqui de maneiras totalmente equivocadas. As pessoas não sabem nem o que está citando, não sabem o que é verdade e não sabem o que é uma liberdade que está sendo falado aqui. A verdade que está sendo falada aqui não é algo que é um fato ali verídico, né? Até já citou isso. Mas é algo maior em si. É algo em si que vai trazer uma transformação. Porque toda a verdade em si, ela gera em si algo interessante, uma transformação. Tem pessoas que aceitam bem, tem pessoas que já não aceitam tão bem. Mas aconteceu alguma transformação ali sobre a questão da verdade. E isso é a palavra do Eterno, os mandamentos do Eterno. Então, eu viver em verdade com o Eterno, eu não viver em mentira, é eu estar guardando os mandamentos do Eterno. Então, quando eu conheço a verdade, quando eu pratico essa verdade, ela traz uma libertação. E isso é extraordinário. Então, vamos lá. Versículo 1.
Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu outra vez no pátio do templo, onde as pessoas se reuniram em torno dele, e ele se sentou para ensiná-las. Os mestres da Torá e os fariseus trouxeram uma mulher pega cometendo adultério e a colocaram em pé, no centro do grupo. Então disseram a Yeshua: Mestre, esta mulher foi pega cometendo adultério. Na nossa Torá, Moisés ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. O que você nos diz a respeito disso? Interessante, né? Tem até uma marcação minha aqui, deixa eu ver o que essa marcação diz. Lucas 12, 13 e 14. Alguém da multidão lhe disse: Rabi, diga meu irmão que divida comigo a propriedade que herdamos. E Yeshua, porém, respondeu-lhes: Amigo, quem designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, as pessoas queriam pegar a autoridade de Yeshua e pedir para que ele resolvesse algumas coisas. E ele falou: nesse momento eu não sou juiz, eu não sou nada, não. Vai lá no Sinédrio, vai resolver essas coisas lá. Meu papel aqui é trazer salvação para as pessoas. Está preocupado com isso aí? Tem um Sinédrio já para resolver isso. Então, por que as pessoas estavam levando a Yeshua? Essa mulher. Veja, dizendo que a Torá, né, ordena a morte. É verdade, quando você comete um adultério, a Torá fala sobre um apedrejamento. Porém, eu acho difícil alguém em si, naquele tempo, né, na interpretação pessoal, cometer um adultério sozinho. Tinha que ter ali outra pessoa. Cadê o homem nessa pegada aqui? Tá faltando um homem, né? Interessante. E aí é o seguinte, se Yeshua tivesse apedrejado, ele não faz parte do Sinédrio, então ele não podia julgar ninguém. Estava faltando um homem em si, também não podia apedrejar. Cadê as duas testemunhas que são os primeiros a jogar a pedra? A gente vai ver isso aqui também. Então, queriam pegar Yeshua na cilada, e Yeshua, conhecedor de Torá, não caiu. Porém, né, esse texto aqui, ele não tem em vários manuscritos antigos. Ele veio ser acrescentado, então não foi João que escreveu, ele foi acrescentado séculos depois. Aí algumas pessoas duvidam se esse texto é verídico ou não. Mas quem sabe de Torá sabe defender Yeshua tranquilamente. Eles disseram isso para pegá-lo em uma armadilha, a fim de terem uma base de acusação. Mas Yeshua se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Interessante, né? Vamos lá. Eles continuaram a lhe fazer perguntas. Yeshua endireitou o corpo e disse: aquele de vocês que está sem pecado deve ser o primeiro a atirar pedras nela. Então ele se inclinou e escreveu no chão novamente. Ao ouvir isso, eles começaram a sair, um a um, começando pelo mais velho, até não sobrar ninguém, apenas a mulher. Pondo-se em pé, Yeshua lhe disse: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: ninguém, Senhor.
Yeshua falou: nem eu a condeno. Agora vá e não peque mais. Agora vá e não transgrida mais a Torá. Aqui está dizendo que quem não for pecar, quem não pecou, atira a primeira pedra. Eu acho que está muito mal traduzido. Deve ser: quem não for pecar em si, na condenação dessa mulher, que atira a primeira pedra. Porque, como eu falei, quem eram os primeiros a apedrejarem eram as duas testemunhas. Então ele está falando: pronto, é para condenar ela? Manda as duas testemunhas jogar as pedras. É só jogar. Não é isso que vocês querem? Porém, se vocês em si forem pecar, aí é diferente, né? Então as pessoas ficaram em si pensando: poxa, não é verídico, tá faltando situações aqui, e quem apedrejar ela vai ser morto por assassinato. Então vamos embora. Então quando a gente começa a colocar a Torá, mesmo que seja um enxerto ou não, dá para adquirir muita coisa boa. Principalmente no final que diz: vá e não transgrida mais a Torá do Eterno. Para quê? Para que esse mal aqui que estava acontecendo na vida dela não vinha a se repetir. Porque se ela era adúltera ou não, o que estava acontecendo com ela ou não, em si, isso aconteceu provavelmente por ela ter feito algo bem sério dentro da terra. Vamos lá. Yeshua disse novamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Então os fariseus lhe disseram: agora você está testemunhando a seu favor. Seu testemunho não é válido. Yeshua lhe respondeu: ainda que eu testemunhe a meu favor, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. No entanto, vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam apenas segundo padrões humanos. Quanto a mim, não julgo ninguém. Ainda que eu julgasse, meu julgamento seria válido, porque não julgo sozinho. Estou com quem me enviou. Mesmo na Torá de vocês, está escrito que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é válido. Eu testemunho a meu favor. Assim faz o Pai que me enviou. Então veja que ele está citando também sobre a questão lá acima, que é o quê? 2 ou 3 testemunhas. Olha que coisa interessante, né? Ele não é juiz. Então ele está falando também sobre a questão lá de cima. E as pessoas não conseguem juntar esses 2 parágrafos, apesar de estar no mesmo capítulo. Não é porque aconteceu algo lá acima e que embaixo em si parecer estar falando de outro assunto, que eu não posso encaixar os 2 textos. A Bíblia faz muito isso. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Eles lhe disseram: onde está seu pai? E Yeshua respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu pai. Se me conhecesse, também conhecia meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava na área da tesouraria do templo. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não tinha chegado. Mais uma vez, Yeshua lhe disse: vou embora, e vocês procurarão por mim, mas por mim, mas morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os habitantes de Judá a perguntar: ele irá cometer suicídio? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Yeshua disse: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus próprios pecados. Se vocês não confiarem que eu sou quem digo ser, morrerão em seus pecados. Porque
na sua transgressão da Torá. Porque o preço de transgredir a Torá é a morte. E o preço de cumprir a Torá é vida. Deuteronômio fala sobre isso. A isso eles lhe disseram: você, quem é você? E Yeshua respondeu: exatamente quem lhe tenho dito desde o princípio. Tenho muitas coisas para lhe dizer a respeito de vocês, e muitas coisas para julgar. No entanto, quem me enviou é verdadeiro. Portanto, digo ao mundo o que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Yeshua disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem digo ser, e que de mim mesmo nada faço, mas digo apenas o que o Pai me ensinou. Além disso, quem me enviou está comigo. Ele me deixou sozinho. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Muitas pessoas que ouviram Yeshua dizer essas coisas confiaram nele. Entretanto, ele disse aos habitantes de Judá que havia confiado nele: se vocês obedecerem ao que digo, serão verdadeiramente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, está vendo que não é algo em si de um fato verídico, mas algo que Yeshua estava pregando, um estilo de vida em si? Eles responderam: somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O que significa vocês serão livres? Yeshua lhe disse: sim, eu lhe digo que quem pratica o pecado, quem transgride a Torá, é escravo do pecado. O escravo não permanece na família para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês realmente serão livres. Eu sei que descendentes de Abraão, contudo, querem me matar, porque minhas palavras não têm sentido para vocês. Digo que o Pai me mostrou. Vocês fazem o que o pai de vocês lhe disse. Responderam eles: Abraão é o nosso pai. Replicou Yeshua: se vocês são filhos de Abraão, façam as obras que ele fez. Que obras são essas? Lá em Gênesis 26, no versículo 5, fala que Abraão guardou os estatutos, os mandamentos, o juízo, a Torá do Eterno. Vamos lá, vai contar a continuação. Dessa forma vocês estão procurando me matar. Um homem que lhe falou a verdade, que ouviu de Deus, Abraão, não fez nada parecido com isso. Vocês estão fazendo as coisas que o pai de vocês faz. Nós não somos filhos ilegítimos. Eles lhe disseram: temos apenas um pai, Deus. E Yeshua lhe respondeu: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, ele me enviou, porque não entendem o que digo, porque não podem suportar minha mensagem. Vocês pertencem ao pai de vocês, o adversário, e desejam realizar o desejo dele. Desde o princípio, ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade. Que verdade é essa? É a Torá. Porque não há verdade nele, não há Torá nele. Quando mente, fala de seu caráter, porque é mentiroso e, de fato, o inventor da mentira. Se verdade é a Torá, mentira é o quê? É contra a Torá, é pecado, transgressão da Torá. No entanto, porque lhe digo a verdade, vocês não creem
em mim. Qual de vocês pode me mostrar onde estou errado? Se falo a verdade, porque não acreditam em mim. Quem pertence a Deus ouve o que ele diz. O motivo pelo qual não o ouvem é que vocês não pertencem a Deus. Os habitantes de Judá lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é de Samaria e que tem um demônio? Respondeu Yeshua: eu não tenho um demônio. Honro meu pai, mas vocês me desonram. Não procuro louvor para mim mesmo, a quem eu procure, e ele é o juiz. Sim, eu lhe digo que quem obedecer aos meus ensinos nunca haverá morte. Os moradores de Judá lhe disseram: sabemos agora com certeza que você tem um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. Contudo, você diz: quem obedecer aos meus ensinamentos nunca experimentará a morte. Abraão, o hebreu, morreu. Você não é maior do que ele é. Os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Yeshua respondeu: se louvo a mim mesmo, meu louvor nada vale. Quem me louva é meu Pai. E o mesmo que vocês dizem, ele é o nosso Deus. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. De fato, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e também se regozijou. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Disseram-lhe os habitantes de Judá. Yeshua lhe disse: na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Nesse momento, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Yeshua foi ocultado e saiu da área do templo. E esse eu sou, as pessoas pensam que é o Mudriva lá com Moisés, né? Eu sou o que sou. Mas em hebraico é arraiar, achar, arraiar. Eu serei o que serei, ou eu serei o que preciso ser, né? E isso aí começa a abrir mais nossa visão. Então, o Messias, de fato, como as Escrituras mostram, ele está desde o princípio, ele foi o objeto que o Eterno utilizou para criar esse mundo que a gente está e essas coisas. Porém, ele não é o Eterno. Ele é enviado, o Messias foi enviado pelo Eterno. O Eterno deu todo o poder e autoridade para o Messias, colocou todas as coisas debaixo do pé do Messias, mas como diz lá em 1 Coríntios 15, 27, é óbvio que todas as coisas não incluem o Eterno, porque é o próprio Eterno que está colocando isso debaixo dos pés de Yeshua. Então que a gente faça essa separação, que a gente vire filhos de fato de Abraão, tendo obras de Abraão, se regozijando e alegrando-se pela questão do Messias, para a honra e glória do Eterno, e que a gente não seja semelhante a esses líderes religiosos, que o pai deles era o adversário, porque peca desde o princípio, mente desde o princípio. Então é isso, irmãos. E aqui tem também, né, uma leitura para fazer de Ezequiel 46. Não sei se algum irmão vai querer fazer alguma leitura aí rápido. Caso sim, eu vou parar aqui alguns segundos, vou só beber um copo de água. Caso não, quando eu retornar um copo de água, eu já volto à leitura de Ezequiel 46. Shalom. Eu vou ler esses 3 versículos que eu coloquei aqui para dar continuidade, né, ao Ezequiel 46.
João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eclesiastes 8:6 diz assim: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. E Lamentações 3, do versículo 37, diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer, se assim Yahweh, o Senhor, não tiver orientado? Amém? Shalom. Deixa o irmão ministrar a palavra para nós, em nome de Yeshua. Shalom a todos. Amém. A irmã falou, mas eu tenho ido beber um copo d'água, não escutei. Aí, eu vou ler aqui o Ezequiel 46. Eu li esses 3 versículos que eu coloquei aí, irmão, antes de você ler Ezequiel. Foi isso. Aí é para ler o capítulo ou os versículos? Do Ezequiel, ele todo. Eu só li esses versículos que eu coloquei aqui de João, Eclesiastes e Lamentações. Mas só para ler esses versículos em si. Já li. Agora, o irmão, por favor, Ezequiel 46, completo. Pra gente ter entendimento do que está falando ali. Por favor. Amém. Poxa, a pressão foi grande aí. O Eterno de sabedoria. Vamos Amém. lá. Ezequiel, capítulo 46. Isto é o que Adonai Elohim diz. A porta leste do pátio interior deverá permanecer fechada nos 6 dias de trabalho, mas no Shabat será aberta. E no Rosh Hodesh também será aberta. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo exterior da porta e ficará próximo ao batente. Os sacerdotes deverão preparar sua oferta queimada e suas ofertas pacíficas. Então, ele se prostrará em direção se prostrará em adoração na soleira da porta. Depois disso se retirará, porém a porta não será fechada até a noite. O povo da terra também se prostrará em adoração diante de Adonai, na entrada daquela porta, no Shabat e no Rosh Hodesh. Olha que coisa interessante, né? Então, é uma porta, né, no interior, no pátio interior, que era só aberta no Rosh Hodesh e no Shabat. Coisa interessante, né? 6 dias ela estava fechada, mas nesses 2 dias ela estava aberta. Eu poderia estar falando aqui para a questão de guardar o Shabat e o Rosh Hodesh, mas os irmãos já sabem, porque acredito que a grande maioria já guarda, já escutaram muito sobre essa questão. Mas olha que coisa interessante. Então, espiritualmente, tem algo que acontece no Rosh Hodesh e no Shabat. É uma conexão a mais, né? Por isso que diz lá que no 7º dia a benção é dobrada também. As pessoas sentem mais a presença do Eterno. Porém, em outros dias que a benção é dobrada. Só que o Shabat é mais, por quê? Porque a porta espiritual ali está aberta. E que a gente se prostre diante disso. Ele está mandando se prostrar hoje em dia
literalmente, poxa, se tu quer fazer um memorial, tal, não tem mal algum de se prostrar, orar para o Eterno, e por aí vai. Como tem na oração de Salomão, todo aquele que orar em direção ao templo lá em Jerusalém, que o Eterno ouça suas orações, porque não é uma idolatria ao templo, é porque ali era algo que representava o Eterno. Hoje a gente sabe quem é esse templo, é o Mashiach, né? E a gente ora em direção ao Mashiach, se a gente quiser, olhando para o céu em si, em qualquer parte do mundo. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ah, mas só posso olhar olhando para o céu? Não. Pode olhar para qualquer canto, abaixar a cabeça, fazer o que tu quiser, se prostrar diante de qualquer canto. O importa é o teu coração. Está direcionado ao Eterno através de Yeshua. Mas no Rosh Chodesh e no Shabat é diferente. É uma conexão diferente. É algo que tu sente uma comunhão maior, um temor maior, uma presença do Eterno maior. Por quê? Porque a porta interior, aquela que está lá no fundo, que era utilizada aquele local só uma vez ao ano, a gente sente um pouco dessa presença que era para ser uma vez ao ano, toda semana, todo começo de mês, um pouquinho daquilo. Eu vou falar para vocês que é algo bem interessante, que só 2 festas não caem no Shabat. É a Pentecoste, mas se torna um dia de descanso, e o Yom Kippur. Interessante. Todas as outras praticamente caem no Shabat. Agora, olha que coisa interessante. Então, todas as festas a gente vai sentir um pouco dessa presença do Eterno. E no Yom Kippur, veja, no Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo, a questão que deu a Torá e por aí vai, já é uma festa extraordinária. E o Yom Kippur que não cai no Shabat é onde essa porta não é só aberta, é onde o sumo sacerdote entra naquele local. Nos outros Shabats ele fica prostrado diante dela. No Yom Kippur ele entra. Então tem um dia específico do ano que abre e aí todo mundo sente essa grande presença do Eterno, e 5 vezes ao mês a gente sente um pouco dessa presença quando guardamos o quê? O Rosh Chodesh e o Shabat. E que não guarda, e como é que vai sentir isso? Como é que ele vai saber quando é? Fica difícil. Vamos lá. A oferta queimada que o príncipe deverá oferecer a Adonai no Shabat consistirá em 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de grãos consistirá em um alqueire por carneiro, ao passo que a oferta de cordeiro poderá ser tanta quanto ele quiser dar, com 1 galão de óleo de azeite por efa. No Rosh Chodesh consistirá de 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Ele deverá preparar a oferta de grãos, que consistirá em 1 alqueire por novilho, 1 alqueire por carneiro, e para os cordeiros ele será como os seus recursos lhe permitirem. Para cada alqueire será oferecido 1 galão de óleo de oliva. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo caminho do vestuário da porta e se retirará pelo mesmo caminho. Contudo, quando o povo da terra comparecer diante de Adonai nas épocas designadas e nas festas, quem quer que
entre para adorar pelo caminho da porta norte, deverá sair pelo caminho da porta sul. E quem quer que entre pelo caminho da porta sul, deverá sair pelo caminho da porta norte. Eles não voltarão pelo portão por meio do qual entrarão, mas sairá pelo caminho à sua frente. Então, nunca regredir, sempre avançar. Até chuvar isso, irmãos. A gente tem que sempre ir avante. Essa questão de regredir não é conosco. A gente não é daqueles que retrocedem. A gente é aquele que vai avante. A gente vai em busca em si do nosso objetivo. A gente não é um alvo. A gente é uma flecha, uma bala. Ela vai em direção reta, sem fazer curvas, e não retorna. Então, temos que ser assim. E isso é o que está mostrando para que a gente ande nos caminhos verdadeiros. E o sacerdote? Ali é outra questão. Ali é uma exceção de algo bem importante diante do Eterno, que era algo muito mais restrito em si. Vamos lá. Na verdade, é a questão de Yeshua, né? E Yeshua, o que é que ele fez? Ele pegou o céu, desceu à terra, e depois que ele fez, ele retornou. Israel fez um caminho, né? Foi para o Egito, foi para Israel, foi para Canaã, e por aí vai. O que Yeshua fez? Fez o mesmo caminho, retornando para o Éden. Israel saiu do Éden e foi até o ponto que a gente está sendo condenado hoje. E Yeshua pegou esse ponto que a gente está condenado hoje e voltou. E está trazendo a gente para o Éden. Só que nós em si, muitos de nós já nascemos, o quê? Como fosse nesse pecado de condenação. E qual é o nosso papel? É só pegar agora e voltar para o Éden. Não vamos sair do Éden, não vamos sair da presença do Pai, porque nunca tivemos. É agora só prosseguir. Versículo 19. Nessa ocasião, o príncipe deverá estar entre eles, quando entrarem, e quando saírem, sairão juntos. Nas festas e nos tempos designados, a oferta de grãos será de 1 alqueire por novilho e 1 alqueire por carneiro. Enquanto para os cordeiros poderá ser tanto quanto ele quiser dar, com 1 galão de óleo de oliva por alqueire. Quando o príncipe providenciar a oferta voluntária, se for oferta queimada ou oferta pacífica, que ele ofereça voluntariamente a Adonai, alguém deverá abrir a porta leste para ele, e ele providenciará sua oferta queimada ou oferta pacífica, como o faz no Shabat. Então ele se retirará, e depois que se retirará, a porta será fechada. Você providenciarão um cordeiro de 1 ano, que não tenha defeito, por dia como oferta queimada a Adonai. Façam isso a cada manhã. A cada manhã também providenciem a oferta de grãos. 1 cesto de alqueire e 1/3 de galão de óleo de oliva, para umedecer a farinha fina. Esta é a oferta contínua de grãos, feita a Adonai, o regulamento permanente. Assim eles oferecerão um cordeiro, a oferta de grãos e o óleo a cada manhã, como ofertas queimadas contínua. Adonai Elohim diz o seguinte: se o príncipe
desviar parte de sua propriedade hereditária para algum de seus filhos, essa será sua herança. Ele pertencerá a seus filhos. Essa é a sua processão por herança. Contudo, se ele der parte de sua propriedade hereditária a algum de seus escravos, será dele até o ano da liberdade, quando voltará ao príncipe, para que a herança do príncipe vá para seus filhos. O príncipe não tomará nenhuma parte da herança do povo, desapropriando-o assim, de forma injusta. Da sua propriedade deverá dar aos filhos uma herança de sua própria propriedade, para que ninguém de seu povo seja afastado de sua propriedade. Então, praticamente, a herança nossa já está garantida, da nossa família em si. Qual o nosso papel? É estar em retidão, estar ali sempre dentro do Eterno, tentando fazer o que é correto, para que essa herança continue. É o que Abraão fez. Abraão, Isaac, Jacó, eles sempre pensavam nas gerações futuras em si. E isso é algo muito bonito. Eles nunca pensavam em si próprios, sempre algo futuro. Nós, em si, pagãos, só pensamos em nós mesmos. E que se exploda o futuro, que se exploda nossos filhos. Mas o povo de Israel nunca agiu desse jeito. Eles sempre agiram pensando no próximo, no amor ao próximo. Era todo de Israel que era assim? Não, a gente vê muitos exemplos de o povo de Israel agir de uma maneira totalmente contrária. Mas quem é realmente de Israel espiritual, age dessa maneira. Em seguida, ele me levou atrás da entrada do lado da porta, as salas santas, que estão de frente para o norte, as quais são para o uso dos sacerdotes. Na extremidade oeste delas, tinha um lugar sobre o qual ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão as ofertas pela culpa e as ofertas pelo pecado, e assarão as ofertas de grãos. Dessa maneira, não as levarão ao pátio exterior, nem se arriscarão a transmitir santidade ao povo. Ele me levou ao pátio exterior e me fez passar pelos 4 cantos do pátio. E ali em cada canto do pátio havia outro pátio. Os 4 cantos do pátio tinham 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os 4 pátios nos cantos eram dos mesmo tamanho. Havia uma parte em volta de cada um dos 4 cantos, com fogões em cada a volta da base das paredes. Ele me disse: esses são os fogões onde os que servem na casa cozinharão o sacrifício do povo. 4 cantos, cada local tem um fogão, cada canto ali tem um fogão. E ali preparava o quê? O alimento, né? Interessante, as ofertas do povo. Então, mostrando em si que no mundo todo, como Yeshua diz, em espírito e em verdade, sempre vai ter ali um local para trazer o alimento para o povo, o sacrifício do povo. O Eterno vai assentar. Não é só em um canto específico, Jerusalém, lá no templo, só serve lá. Não. É no mundo todo. A restauração é no mundo todo. Não é em um povo específico ou algo do tipo. Então, que a gente tenha esse cuidado para que a gente não faça ou não fale algo abominável, algo errado diante do Eterno. Então é isso. Eu tentei falar o mais simples possível sobre a questão do capítulo, questão de sacrifícios, como eu falei também, a questão do Rosh Chodesh, Shabbat,
como os irmãos já tocou muito no assunto, eu preferi ficar um pouco mais recuado. Então, se mais algum irmão quiser fazer alguma leitura, fazer alguma oração, pode ficar à vontade. Shalom, shalom. Amém. Obrigada, irmão. Quando eu li esse capítulo no dia em questão, eu vi assim nitidamente como se fosse, como eu falei pro irmão, né? As orações que nós fazíamos, a gente faz aqui, é justamente essa parte que eles falam, que tinha as cozinhas nos 4 cantos, né, do mundo, e essa aqui era uma das, levando o alimento pro povo. Por isso que eu pedi pro irmão ler, mas obrigada, viu? Aprovei o Eterno essa palavra desde o início, que a palavra ela vai e produz efeito para o qual está sendo enviada em nossos corações, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos. Obrigadão. Amém. Vou dar uma lida. Então veio a minha palavra de Yahweh nesses termos: Filho do homem, ou descendente de Adão, assim diz Yahweh, o soberano Elohim, a nação de Israel: Eis que o fim está chegando, e se abaterá sobre os 4 cantos da terra de Israel. No momento, o fim paira sobre tua cabeça e sobre o teu povo. Eu vou desencadear toda a minha indignação. Eu te julgarei conforme as tuas atitudes e procedimentos, e retribuirei todas as tuas práticas abomináveis. Olha que interessante. Aqui é o próprio Elohim dizendo que sobre a terra vai se abater, a ira do Eterno, ou seja, vai ter muita destruição. E ele mesmo está dizendo aqui que aos povos ele vai julgar conforme a prática de cada um, né? Então veja que não é conforme a fé. Novamente aqui, tanto Yeshua quanto o Pai falam a mesma coisa, né? Tem que ter fé? Tem, mas a partir desta fé tem que ter sim práticas e obras, ok? Olha que interessante. Continuando. Não olharei para ti com compaixão, nem misericórdia, tampouco te pouparei. Com certeza eu te pagarei por tua conduta e tuas ações no meio do meu povo. Então saberás que eu sou Yahweh, o Elohim. Ou seja, essa história de Deus vai ter misericórdia, a misericórdia dele já veio. Ele deu oportunidade para cada um de nós aqui, né, se arrepender dos nossos pecados, teve nossos pecados redimidos, né, e agora nós temos a obrigação de obedecer a ele, tá? Ou seja, as práticas. Por isso que ele fala: não olharei para ti com compaixão nem misericórdia, tampouco te pouparei. Com certeza eu te pagarei por sua conduta e tuas ações no meio do povo. Então saberás que eu sou Yahweh. Ou seja, ele exige que você faça as obras que são boas diante dos olhos dele. Oportunidade você teve, onde muitos não tiveram. Então presta atenção e acorda para Jesus, né? Versículo 5. Assim diz o soberano, o eterno: eis que a desgraça é chegada, um castigo jamais imaginado está ao teu caminho, né? Ou a caminho. Eis que o fim é chegado. Chegou o fim de toda a terra. Ele se insurgiu contra mim. Ele se insurgiu contra mim. Ó Israel, o fim chegou. Ó habitantes da terra de Israel,
O dia da tua ruína chegou. Vem o tempo e está próxima a hora. O dia do alvoroço sobre os montes. Dia de gritos e brandos, mas não de alegria. Estou pronto para derramar a minha cólera sobre ti e esgotar toda a minha indignação que tenho acumulado contra ti. Eis que eu mesmo te julgarei de acordo com as tuas práticas nojentas. Olha que interessante. Se você parar para prestar atenção aqui, é algo que a gente já vem falando, é algo que está nas escrituras, e assim, eu mesmo tá faltando, eu não sei mais o que falar, né, para explicar às pessoas, mas vamos lá, vamos tentar de novo reformular tudo que já foi dito, né? Salomão diz uma coisa interessante: não há nada de novo embaixo do sol, tudo se repete, ok? Lá você vai ver no dilúvio, né? Noé estava lá praticando o que era justo diante dos olhos do Eterno, e aí, por causa da justiça de Noé, ele teve misericórdia e deu livramento físico aos filhos, às noras e à esposa, né? E até mesmo ele. O resto foi retirado, ou seja, foi uma destruição completa sobre a face da terra, né? Aqueles que eram do Eterno, ok? E aí tem dois pontos que são do Eterno. Tem as pessoas que são descendentes de Adão, que é do Eterno, ok? E tem o povo que escolhe ter as práticas corretas ou buscar ter as práticas corretas diante do Eterno. E aí se tornam mais ainda do Eterno. É aqueles descendentes de Adão que são separados para o Eterno, ok? Só que de geração em geração existe um dilúvio. Muitas vezes esse dilúvio, ele não é com água, mas ele é com um exército enorme e espada na mão. Às vezes ele é com um vulcão, às vezes ele é com enxofre, né? Aquele trovão enxofre como foi em Sodoma. Ou seja, toda geração, de geração em geração, né? E ela tem 80 anos, com 80 anos aí os avós conseguem ver os netos, né? Então é uma geração, ok? Então sempre tem esse juízo, né? De geração em geração. E aí você vê o Eterno aqui dizendo a Jeremias, ele está falando aqui com Ezequiel, né? Capítulo 7, você vê que ele está dizendo que ali parece que ele está falando até do fim, né? Do grande dia do Senhor, né? Mas para aquelas pessoas naquela geração, naquela época, foi o grande dia do Senhor. Teve continuação da vida? Teve, mas para aquela geração não teve mais continuação. Aqueles que estavam praticando o mal, eles sofreram a consequência de praticar o que é errado diante dos olhos do Eterno e não passaram para a próxima, né? Era, ou ali a próxima geração. Eles não tiveram uma oportunidade, eles ficaram para trás. Só passou para frente algumas poucas pessoas que o Eterno aprovava, né? E o Eterno deu livramento através da vida de alguns servos dele, né? Lembra muito Apocalipse, que depois do que vai acontecer com Apocalipse, vai sobrar seres humanos como se fosse ouro de Ofir. Então você vê que o Apocalipse da Bíblia, ali de que Yeshua fala, não é o fim da humanidade, não é o fim da terra, a história vai continuar, né? Ali em Apocalipse é uma junção de um final de uma era, 2100 anos, e o juízo de uma geração. Vai ser tudo ali num ponto só, né? Como foi na época de Noé, por exemplo, tá? Aqui a gente vê que o Eterno diz que vai ser a destruição, tudo, mas ali aqui é um julgamento de uma geração. O povo daquela geração que tinha obras que não agradavam o Eterno ia ficar para trás. E o povo de uma geração que tinha obras que agradavam o Eterno passaria para a próxima geração. Só que esses foram levados para a Babilônia, né? Então você vê julgamentos do Eterno em tempos, gerações, eras, né? Você vê em povos. Aqui a ira do Eterno foi derramada sobre Israel, né? Ali a tribo de Judá e a tribo de Israel, as 10 tribos do norte, ok? Olha que interessante, né? Só para você ver, porque do jeito que o Eterno fala aqui,
parece que não vai ter mais nada. E nós estamos aqui hoje, né? Olha que interessante. Lembra muito Apocalipse também, a forma de falar, ok? Continuando, versículo 9. Não olharei com piedade para ti, nem te pouparei. Eu te pagarei conforme as tuas ações repugnantes, que proliferam no meio do teu povo. Assim saberás que eu sou Yahweh e que sou eu que estou castigando. Então você veja que o Eterno, né, quando for julgar uma nação, ele não vai julgar a nação menos ou mais, né? Eu vou julgar Ezequiel melhor do que outros, porque Ezequiel me obedece. Não. Ezequiel vai ter livramento, tá? Porque você vê que Ezequiel estava em Israel e foi levado, um dos primeiros a ser levado cativo para Babilônia, tá? Depois, muitos outros foram levados cativos para Babilônia, tá? Ezequiel aqui, o narrador, é um dos que foi levado para a Babilônia. Então você veja que ele era o servo do Eterno, ele obedecia, o Eterno usava a vida dele, mas ele não deixou de ser julgado, não, né? Ele estava no meio de um povo que estava desobedecendo a Deus. Então, você vê que o Eterno, uma das coisas do Eterno é que ele é imparcial, né? Ele não quer saber quem está na frente dele, né? Ou seja, ele está te preparando, ele está te dando chance, ele é misericordioso, ele é bondoso, amoroso, retarda dar o juiz, ele perdoa o pecado, mas ele não isenta da culpa. Ele não isenta da culpa. Isso quer dizer que Ezequiel não pecou? Não. Ezequiel deve ter pecado sim, até porque o único que não peca diante da presença do Eterno é Yeshua. Então Ezequiel tem pecado. Ezequiel errou em alguma coisa. O Eterno perdoou, mas não ele isentou ele da culpa. Ou seja, naquele grande dia, o Eterno vai julgar de acordo com tudo que você praticou. E não adianta, né, você chegar e dizer, não, mas o Eterno me perdoou, tudo ficou para trás. Ficou. Mas a consequência do que foi feito, você vai arcar com ela, né? E lembrando que esse perdão não é um perdão físico somente, tá? Se o Eterno quiser dar livramento físico, amém. Quem é que pode segurar a mão dele? Ninguém. Mas esse é um perdão para você ter o direito de voltar para casa espiritual, para estar na presença do Eterno, tá? Esse é o perdão que o Eterno dá. E as pessoas confundem, né? Levanta a mão, aceita Jesus, né? Pronto, nada de mal vai me acontecer mais. E aí muitos terminam caindo da fé, porque ele levanta a mão, aceita Jesus, e aí é que começa a tribulação. Porque é na tribulação que o Eterno trabalha na nossa vida, né? E as pessoas não aceitam essa tribulação, não querem aceitar, ok? E por passar por essa tribulação e não estar preparado por passar nela, muitos abandonam a fé. Versículo 10. Portanto, eis que chegou o dia, esta é a hora. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. Abruptamente, a violência tomaram a forma de uma vara para açoitar a malignidade. Ninguém do povo deixará de ser punido. Ninguém do povo deixará de ser punido. Nenhuma pessoa daquela multidão será deixada na terra, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Olha que interessante. Ou seja, se não vai ser deixado na terra é porque foi o quê? Arrebatado. Só que nesse ponto aqui, se você for olhar a história, a maioria foi arrebatado para a cova ou para a Babilônia. Olha que interessante. Pouquíssimos são aqueles que ficaram na terra. Jeremias é um deles. Mas veja que Jeremias, para ficar na terra, lá de Israel, vê quanto ele sofreu. Vê quanta tribulação passou na vida de Jeremias. Quantas vezes a vida dele passou ao fio da espada. Ou, melhor dizendo, ao fio de um poço, ao fio de uma prisão, né? De um cárcere privado. Quantas vezes na história de Jeremias ele passou por isso antes que ele recebesse a completa liberdade. Ok? Continuando. Chegou a hora da verdade, ou seja, da Torá. O dia do juízo é chegado.
que o comprador não se alegre, nem o vendedor se enriqueça, pois a indignação do Eterno está sobre todo o povo. Apocalipse 13 fala disso, né? Nas nações, elas vão ficar muito tristes e vão chorar porque o navio dela não vão mais poder negociar, né? Olha o que o Eterno está falando aqui também. Lembra muito Apocalipse, né? Então a gente vê mais Apocalipse no Velho Testamento do que no Novo, né? Ou seja, o Apocalipse que está no Novo Testamento é só um compilado de tudo que está no Velho, né? Você vê aqui o Eterno falando que as pessoas vão ser julgadas pelas obras, que as pessoas têm que se preparar porque o juízo vai vir sobre ela, poucas são as pessoas que vão restar, né? Ninguém vai ser poupado. Veja lá em Apocalipse, os santos, os que guardam os mandamentos de Deus, dão o testemunho de Jesus, a maioria deles são todos degolados, né? Olha que interessante. Então você vê a mesma figura, a mesma figura de linguagem aqui, tanto em Ezequiel 7 quanto Apocalipse, né? E os outros profetas é a mesma coisa. Então, aqui eu falei do versículo 13, tá? Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu às pressas, ainda que viva muito tempo, pois a profecia em relação a toda a multidão não voltará atrás, nem se modificará, por causa da tua iniquidade, ou seja, por causa do teu pecado, nenhuma vida humana será poupada, nenhuma vida humana será poupada. Ainda que faça o chofar tocar, a trombeta, a fim de que todos se preparem para a guerra, ninguém irá ao combate, pois a minha ira será despejada de uma vez sobre toda a multidão do meu povo. Olha que interessante. No meio desse povo aqui estava Daniel. Aí todo mundo, eu queria ser feito como Daniel. Tu quer ser arrastado até Babilônia como um escravo? Chegar lá, tu vai estar podendo comer da mesa e do vinho do Nabucodonosor, mas tu se tornou eunuco lá, né? Ou seja, então veja pelo que Daniel e os amigos deles passaram, né? Olha, o livramento teve vida, né? Você vê que o Eterno, nos profetas, eu falo muito disso, ele diz assim, ó, a única espólio que vocês vão levar é a vida de vocês. Somente isso. Uma geração má e adúltera, o único espólio vai ser a vida de vocês, e mais nada. O povo saiu do Egito, eles estavam adorando Ra, adorando um bocado de coisa lá, mas quando eles saíram, eles foram indenizados. Ou seja, então imagina que essa geração só vai ter a vida como espólio, não vai ter, né, indenização. Então imagina o nível de iniquidade acima do povo que estava no Egito, nós estamos cometendo hoje. Sabe por quê? Porque o povo, quando estava no Egito, eles não tinham tanta Bíblia, tanto assunto, não se discutia tanta palavra de Deus, não tinham oportunidade de ouvir o que está sendo dito hoje, lá no Egito. Mas hoje, essa geração tem a oportunidade de muitas discussões, debate, bíblias, traduções, livro de estudo, livro da mulher, do homem, do obreiro, do pastor, do menino da rua, de menino, de mulher, de criança, ou seja, tem Bíblia de tudo hoje. Tudo, judeu, protestante, católico, tem todo tipo de Bíblia. As pessoas não querem procurar, ou seja, o nível de disponibilidade da misericórdia de Deus é muito maior e as pessoas dão as costas para isso, né? Já no Egito, o povo não tinha isso, ok? Então prestem atenção. Aqueles que têm ouvidos ouçam que o Eterno está querendo mostrar, tá? Ainda que faça soar o chofar, a trombeta, a fim de que todos se preparem para a guerra, ninguém irá ao combate, pois a minha ira será despejada de uma vez sobre toda a multidão do meu povo. Eis que a espada, a Torá, já está desembaiada do lado de fora da cidade, e dentro estão as pestes, a fome. Quem estiver no campo tombará o fio da espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela doença epidêmica. Todos os que se livrarem e escaparem estarão
nos montes, gemendo sem parar com as pombas dos vales, cada um por sua própria impiedade e pecado. Ou seja, cada um gemendo, né? Então você vê que quando vê a cidade cercada, fuja para o monte. Aqueles que vão fugir para o monte e vão escapar, não vão sofrer bastante, viu? Não vai ser fácil, não. Noé, é dito que quando ele fechou a arca, que entrou, os gritos das pessoas fora ficou na cabeça de Noé anos na mente de Noé, as pessoas desesperadas lá de fora da arca, gritando, pedindo para entrar, tá? Não é moleza, tá? Quem vai fugir por monte, quem vai ter a oportunidade de subir o monte, como Yeshua disse, não vai ser uma vida fácil, não, viu? Todos os braços se enfraquecerão e todos os joelhos se tornarão trêmulos e fracos como água, e se cobrirão de sacos como veste de luto, imersos em terror, envolverá a todos. O rosto de cada pessoa estampará a profunda vergonha que sentem. A cabeça de todos será raspada, ou seja, será mostrada as vergonhas, né? O Eterno vai mostrar o que as obras dele, né? Aí você vê, vamos pegar aquele grupo Gideão, né? Vamos pegar os Gideões. A gente já viu que o grupo Gideão caiu por vários corrupções, pecados lá dentro, né? Mas aquele grupo Gideão, quando tudo começar a acontecer, vocês vão ver a vergonha, né? Que eles vão passar, ou seja, eles terão a cabeça raspada. Por mais que de fato não venha a ocorrer, né, raspar a cabeça, mas serão os primeiros a correr envergonhados e não crer, não ter força nem fé no que o Eterno prometeu, né? Então, essa é a vergonha que eles passarão, ok? Que o Eterno tenha misericórdia para que a gente tenha força para a gente não passar pela mesma vergonha, claro, obedecendo através dos mandamentos, né? Então, sejam fortes, serão fortalecidos se continuarem a obedecer os mandamentos de Deus, né? Então, sejam fortes nesse ponto. Jogarão toda a prata nas ruas, ao seu ouro será como impureza. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da indignação do Eterno. Esses metais preciosos não terão menor capacidade de saciar-lhe a fome, nem de se transformar em comida para os seus estômagos vazios, porquanto serviram de tropeço, erro e de malignidade na vida de cada um. Fizeram das suas joias caras o seu grande orgulho e não eterno. Com elas produziram com arte imagem das suas abominações e todos os seus detestáveis objetos de culto. Por isso, eu mesmo a transformei em algo imundo e nojento para eles. Eu te entregarei, ó Israel, como presa nas mãos dos pagãos e como despojo de guerra aos ímpios da terra, e eles te profanarão. E desviarei deles a minha face, e eles contaminarão e tomarão impuro no meu lugar de culto e adoração, porquanto saqueadores inescrupulosos adentrarão este santo lugar e o profanarão. Faz uma algema, porque a terra está repleta de crimes bárbaros, sanguinários, a cidade cheia de violência. Eis que trarei os piores dentre os povos pagãos, veio Nabucodonosor, né? E eles tomaram posse das suas casas. Farei cessar a arrogância dos poderosos da terra, e os seus santuários serão profanados. Quando chegar o desespero, eles buscarão a paz com avidez, ou seja, vão buscar a shalom, vão buscar obedecer a Deus ali na última hora. Não, nós vamos obedecer, eu obedeço, né? Todavia, não encontrarão shalom.
Olha que interessante. Então virá miséria sobre miséria, e se levantará um rumor mais assustador do que o outro, e eles buscarão uma visão, ou seja, vão buscar algo do eterno, uma palavra do profeta, mas até mesmo o ensino da Torá por parte dos sacerdotes se perderá, como também o conselho dos líderes e dos anciãos se extinguirá. Neste dia, o rei pranteará, o príncipe se vestirá de angústia e desespero, e as mãos de todas as pessoas do povo tremerão de pavor. Então eu julgarei e tratarei de cada pessoa de acordo com a sua atitude e procedimento. Eu retribuirei com justiça segundo o merecimento de cada um. E todos saberão que eu sou Yahweh, o Elohim. Aqui, Ezequiel capítulo 7, né? Você vê que o Eterno diz que vai trazer a justiça, a morte, o galardão de cada um, né? E Ezequiel capítulo 7, você vê que Nabucodonosor veio muito depois. Mesmo com esse aviso, as pessoas poderiam ter melhorado, poderiam ter buscado a Shalom, né? Mas eles só vão buscar a Shalom quando vê o muro cercado pelo exército adversário, né? Quando vê a muralha de Jerusalém ali sendo derrubada, é que eles vão buscar o Eterno. E aí o Eterno diz, não tem mais Shalom, né? O Deuteronômio 28 chegou à porta de vocês, né? Vocês desobedeceram, vocês não quiseram me ouvir, agora vocês têm maldição. E eu não vou tirar a maldição de vocês, senão as próximas gerações vão querer fazer o mesmo que vocês fizeram, né? Só vão querer me obedecer quando Nabucodonosor chegar às portas da muralha, né? E essa é a questão. Nós estamos vendo um mundo sitiado hoje. O mundo está sitiado hoje. Quem não consegue ver é porque realmente está muito cego. Muito cego, tá? Então, busquem se arrepender antes que o exército que está sitiando o mundo chegue à tua porta. Para agora para obedecer, entendeu? Porque senão vai estar na mesma situação desse povo aí, de Ezequiel 7, ok? E Yeshua deu o mesmo alerta, igualzinho, lá em Apocalipse. Tanto é que você vê aí, né, que o pessoal parou de comprar e vender, começaram a chorar. A mesma narrativa que está em Apocalipse. Ezequiel deu o mesmo aviso. Quantos anos depois Nabucodonosor foi bater na porta de Jerusalém, né? Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvir e podemos mudar sim as nossas atitudes hoje. Então, mudem. Principalmente nos pecados pequenos. Tenham muito cuidado com os pecados pequenos, que esses vão arrastar muitos, viu? Vão arrebatar muitos para o Sheol, como diz Yeshua. Ok? Veja só, a mentira pequenininha, o orgulho, a falta de perdoar, a falta de pedir perdão. Yeshua não diz assim, peçam perdão a Deus porque quebrou o Shabat. Não, Pai, nos ajuda a pedir perdão a quem nós ofendemos, né? Ou seja, então veja que perdoar e buscar perdoar, e buscar ser perdoado é muito importante. Por quê? Porque muitos estão preocupados em assassinar, matar, roubar, estuprar e não estão preocupados com isso, tá? E o orgulho é algo muito grave dentro do povo de Deus, ok? Então, que o Eterno tenha misericórdia em nossas vidas, preste atenção em todos os pontos, né? Busquem ao Eterno como vocês buscavam no primeiro amor. Cuidado, busquem o Eterno no primeiro amor, né? No entanto, eu tenho contra vocês que vocês não estão me buscando como me buscavam lá no primeiro amor, ok? Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Shalom, shalom. Que o Eterno derrame bênção e graça sobre a vida de todos e resplandeça a face sobre os irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém.
Yahweh derrame bênçãos, os guarde, que ele resplandeça a face dele sobre todo Yahushurum, que ele tenha misericórdia e compaixão. Que ele resplandeça a face dele, Yahushua Hamashia, sobre todo Yahushurum, e vos traga a Shalom. Shalom, irmão.